Fala, sucesso! Seja muito bem-vindo a mais um super vídeo onde você vai entender o porquê dos porcos, praticamente eu estou em uma série de porcos. Qual é a palavra, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, Pastor Gladys. E qual vai ser a palavra de hoje? Olha que interessante o que vai ser dado hoje aqui, ó. Por que os demônios pediram para entrarem nos porcos? Primeiro, descubra se você está com esse espírito. Ah, não acredito. Gladys, você está falando para mim que eu estou com espírito de porco. Espero que você vai entender aqui. É provável que algumas coisas, algumas qualidades, características, qualidade não tem, mas características, é possível que você possua. E aí você vai falar assim, meu Deus, eu tenho que melhorar. E a gente só sabe que tem que melhorar quando a gente descobre que tem. Se você tá com dor de cabeça, você sabe, poxa, eu tenho que tomar um remédio porque eu tô com dor de cabeça. Você descobriu a dor, então agora você vai atrás porque o remédio remedia, ele não cura. Mas aí você vai atrás da cura, que existem vários tratamentos para isso. O mesmo acontece com o que vai ser dito hoje. Semana passada, se você for analisar lá, eu tô numa série de palavras. Mas o que vai ser dito nesse vídeo em especial? Olha que legal. Então, nesse vídeo em especial, a gente vai falar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Perguntas que serão respondidas nesse vídeo. Por que Jesus aceitou a sugestão daqueles demônios se sabia que iriam cometer suicídio, usando a vida dos 2.000 porcos? Peraí. Você vai descobrir isso. Peraí, Jesus permitiu que os porcos cometessem suicídio? Poxa, mas que maldade. Tem um porquê? Tem. Tem um porquê. E os demônios, o que tem a ver com os demônios? Você vai conseguir... Quando é que os demônios foram criados? Parte dessa resposta eu vou te dar hoje também. Parte, não total. Aí, claro, quando e onde aconteceu esse episódio? Tem um porquê também. Tem uma questão cultural. E você vai ver que tem coisas e aspectos deste povo que você tem. E aí, olhando aqui, vamos colocar aqui direto aqui, é só para você entender, tá aqui, ó. Primeiro, mas antes de mais nada, olha que interessante, se inscreve, gente, se inscreva se você tem gostado desse conteúdo, porque ele é feito com muito carinho, muito trabalho. Cada imagem dessa não é fácil de ser feita, então é um estudo feito com imagens, e eu faço o meu melhor. E a única moeda é o joinha. Só isso, basta um joinha, é uma moeda. O canal é de graça, então... Também, pela graça, tadã, deu um joinha. Tadã. Semana passada eu falei sobre o quê? Semana passada você vai ver, analisar lá. Tá aqui, ó. Então, semana passada eu falei justamente sobre qual a relação. Vou colocar aqui. Qual a relação entre Jesus Cristo e os animais de casco fendido que ruminam. Tem a primeira parte e a segunda parte que são riquíssimos. Você vai ver lá por que significa ruminar, por que o porco, por que algumas pessoas na cultura judaica é chamado de porco, porque ele tem a pata fendida. Quer saber mais? Esse vídeo te explica e é muito importante. Tanto é que eu até falo para você que é tão importante que eu prefiro que você assista muitas vezes esse vídeo aqui para você entender este agora. Ou, se você tem a mentalidade que você consegue concatenar, conseguir ler o livro no final e voltar, então isso aí você vai tirar como letra. Porque tem coisas que eu falo, por exemplo, nesse vídeo eu falo para você aprender a ruminar. O que é ruminar? Tudo que eu disser aqui, que você vá lá e rumine. O que é ruminar? Que os animais que ruminam, eles comem e depois voltam. O que significa ruminar? É a pessoa que ouve uma palavra e depois ele rumina, ele joga para fora e vai analisar se é real, se aquilo que foi dito está na Bíblia, está realmente em coerência, em comum acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Então, o ato de ruminar. Então, voltando aqui, a gente vai começar a falar hoje que é por que os demônios pediram para entrarem nos porcos. E é muito importante o que vai ser dito hoje. Perguntas que já falei aqui que serão respondidas. Por que Jesus aceitou a sugestão daqueles demônios? Também será respondido. E quando e onde aconteceu esse episódio?
vou colocar aqui, a gente vai fazer um pano histórico para você ficar. Isso aqui que você vai ver aqui agora, ninguém nunca te ensinou. Porque ele é muito, muito rico. E aí você vai começar a entender que Jesus é muito, mas muito sábio no que ele fala. Novembro de 27 depois de Cristo. Esse episódio aconteceu em novembro. Gladys, de onde você tirou isso? Na Bíblia cronológica, em ordem cronológica, você encontra isso. É uma Bíblia muito legal. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô até com ela aqui, ó. Deixa eu pegar ela para você aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma Bíblia muito interessante. Já encontrei algumas coisas assim que não batem certo, mas são detalhes, gente. Tanto é que são dois autores e um discorda do outro de data. Porque você tem que considerar que o calendário judaico se diferencia, porque eles têm 254 a 256 dias e um mês a mais a cada um ciclo. Depois eu te falo como funciona o calendário judaico. Então, algumas coisas não batem tão certinho. Então, eles têm que, muitas vezes, fazer colocar um mês a mais. Vamos aqui, então, continuarmos aqui. Então, novembro de 27 depois de Cristo. Peraí, Gladys. Então, Jesus tinha quantos anos aqui? Pela Bíblia cronológica, Jesus nasceu no 4º ano antes de Cristo. Exatamente. E o provável dia do nascimento dele, 1º de abril. Muito interessante. E tem um porquê e tem um para quê. Eu também concordo com você analisar. Ah, nasceu em outubro. Para uma ovelha ser batizada, tinha que nascer numa data. Quando você estuda a cultura judaica. Então, vamos aqui. Então, novembro. Qual foi a cidade? De Gadara, terra dos Gerazenos, que também é correto falar, ou Gadarenos. Só que no original tá Gadarenos. Quando você vai ver no hebraico, no grego, perdão, tá Gadarenos. Essa terra já foi o quê? Ocupada pelos Gigazitas, uma das tribos dos cananeus. Então, aqui a gente já começa. E aí aqui tem esse mapa, que você fala assim, nossa, por que esse mapa tá aí? É porque Cafarnaum e Gadara. Claro, o que significa isso? Foi o momento que Jesus ele atravessou e no meio dessa travessia, lembra aquele episódio que ele manda a tempestade cessar? Foi no meio aqui. E aqui andando a pé, você ia demorar aqui, ó, 19 horas e 13 minutos andando a pé. É 82,5 quilômetros. Então, a pessoa consegue fazer isso aqui 2 dias. Em um dia, ele atravessa e depois andando, ele consegue. Como tinha um vento para ajudar, ele deve ter ido mais rápido. Então, o que significa isso, Gladys? Eu quero te mostrar o que Jesus fez antes de ir lá expulsar os demônios e expulsar os demônios dos 2 homens e, ao mesmo tempo, na realidade ele expulsou de um, e você vai entender por quê, e depois depois de atravessar. Então vamos lá. Antes desse episódio, de ele chegar em Gadara, ele fez aqui, ó, um mês antes. Agora imagina, gente, cara, imagina esse mês aí, acho que foi o mês, assim, é tipo aquele mês de intensivão com Jesus. Se você falar assim, você tem um mês com Jesus, esse seria o mês ideal. Olha o que ele fez nesse prazo. Foi a segunda parábola que ele fala do semeador, nesse mês. Depois ele fala a terceira parábola da semente, quarta parábola do joio, quinta parábola do grão de mostarda, sexta parábola do fermento, sétima parábola do tesouro escondido, oitava parábola, pérola do grande valor, nona parábola aí da rede. Aí ele fala tudo isso. Em novembro, dia 27, milagre, Jesus acalma a tempestade. Gente, e aí que ele vai para Gadara. Vamos pro texto? Olha lá, Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque Jesus estava no barco, estava lá dormindo e os discípulos desesperados para morrer. E Jesus lá dormindo na tempestade. E aí, em certo momento, ele falou, peraí. Por que vocês estão nervosos? Eu tenho uma boa notícia. Quem poderá te ajudar? Eu tenho uma notícia para você. Olha só. E aí, eu repreendo a tempestade. E detalhe, ele não mandou cessar, ele repreendeu. Sinal que os demônios também, naquele episódio, já sabiam, já estavam premeditando alguma coisa.
Quando ele repreende a tempestade, você já viu que quando você tem alguma coisa muito boa vai acontecer, tem uma tempestade. Sempre tem uma repreensão, porque naquele momento tem algo muito grande que você vai executar. Aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso com Jesus aqui e com vários episódios de vários homens na Bíblia. E esse aqui, Jesus repreendeu por quê? Porque ele estava indo numa cidade tirar o demônio de 2 homens. Muitos historiadores falam que é um casal, mas não vou ater a isso. Isso aí é só, vamos dizer assim, encher florear, não vai mudar em nada. Então, Mateus 8, 28. Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vem comigo aqui. 2 endemoniados. E aqui no original está chamando Daimonizomai, olha que nome. Daimonizomai. Saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, aquele lugar era protegido. Vai por mim aqui essa linguagem. 2 endemoniados. Aqui, nesta tradução, eu vou voltar aqui porque eu li e não coloquei na tela. Vamos lá de novo. Ó. Mateus 8, 28. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, Daimonizomai, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. 2 Daimonizomai está sob o poder de um demônio. Então estavam sob o poder, não o domínio total, mas sobre o poder. Então eles estavam influenciados. E aqui, ó, essas são pessoas afligidas. Vou até aumentar aqui, ó, só para você ver aqui, que legal. Essas são pessoas afligidas. Vou colocar aqui, senão vai ficar aqui, ó. São pessoas afligidas por enfermidades particularmente severas, tanto corporais como mentais, tais como paralisia, cegueira, surdez, perda de fala, epilepsia, melancolia, insanidade. Na opinião dos judeus, seus corpos eram invadidos por demônios que os possuíam, não apenas para afligi-los com males, mas também para destronar a sua razão e tornar seu próprio lugar. Consequentemente, os possuídos eram compelidos a expressar a mente e a consciência dos demônios que neles residiam. Acreditava-se que a cura deles requeriria a expulsão dos demônios. Então, só que a gente tem que deixar um adendo. Tem coisas de expulsão demoníaca que os judeus só passaram a fazer depois de Cristo. Isso é claro. Anteriormente não havia isso. Para eles, a pessoa já nascia, está pronta. Jesus, querendo ou não, para algumas ramificações judaicas e messiânicas, ele se tornou professor e as pessoas passaram a seguir. Vamos seguindo aqui. Primeiro problema. Era 1 ou 2 homens com espíritos imundos? Marcos e Lucas falam de apenas 1. Gladys, você nem leu isso ainda. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu já vou te explicar ela. Que é uma dúvida comum para quem já tem a leitura. Quando eu li uma vez, eu falei, achei estranho isso. Marcos 5:1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos aqui. Por exemplo, Marcos 5:2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, que aí em algumas traduções está, interrompeu Jesus, um homem possesso de espírito imundo. Um homem. Mas aqui está um homem e lá são 2. Vá por mim. Possesso. Tá aqui, ó, a palavra possesso. Quando você vai colocar no original grego, não aparece nada. Espírito significa pneuma, que é o espírito, é um ar. Imundo, akaiatov. Primeiro, em um sentido cerimonial, aquilo do qual alguém deve privar-se de acordo com a lei levítica. Em um sentido moral, de pensamentos e vidas impuras. Então, o mais forte, ele vivia vida impura. A consequência dele foi as escolhas que ele fez. Então, aqui eram 2, só que somente um era o mais forte. Gladys, estou quase entendendo, vamos lá. Lucas 8, 27 fala o quê? Logo, ao desembarcar,
veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Aí tá aqui, ó, daimonion. Aí aqui, ó, daimonion no hebraico, no grego. Que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então aqui já é o que? Ele já tinha, este aqui estava possesso. Daimônio, espírito, ser inferior a Deus, superior ao homem. Aqui é como se é um espírito que era totalmente inferior. Todo demônio é inferior a Deus. Então, é inferior. Só que no caso aqui, nessa tradução grega, ele era superior ao homem. Então, este homem tinha demônio superior à sua essência homem. E, por sua vez, ele era superior ao segundo homem. Por isso que só falou um, que é uma das explicações. Mateus escreve que 2 endemoniados foram ao encontro de Jesus. Porém, o Evangelho de Marcos e Lucas dizem que um homem com espírito maligno se aproximou dele. Não seria uma contradição? Pergunta. Primeira explicação, que tem a Champlin, que é uma enciclopédia muito interessante. A referência é a pluralidade de demônios e não de homens. Então aqui, não concordo com essa resposta, mas está lá. Por quê? Porque falam 2 homens, mas se são 2 homens, como que é pluralidade de demônios? Não tem nada a ver. Mas é uma explicação. Segunda explicação do Champlin. A ideia mais comum é que um dos 2 homens era o mais violento e que o outro se pendia dele. Pelo que também Marcos e Lucas mencionaram somente o que mais se destacava. Alguns intérpretes nem procuram resolver o problema. Se há alguma solução, a terceira interpretação parece a mais razoável. Terceira explicação de Champlin. Mateus reúne 2 histórias de Marcos, pelo que Marcos teria razão em falar de um único personagem. Por quê? O que significa isso? Quarta explicação. Lucas detalha que apenas um homem veio ao encontro de Jesus, mas isso não descaracteriza o episódio. Mateus, por ser matemático, isso aqui é uma explicação, possui uma visão mais global. Ele viu 2 na hora que ele viu. Só que só um veio ao encontro de Jesus. Entendeu? Então, o ponto de vista, quinta explicação, sempre se menciona essa aqui é uma explicação que eu criei para ficar mais fácil para você. Sempre se menciona quem tem mais força ou intimidade. Quando você vai à casa de um amigo casado, é provável que você use apenas o nome da pessoa que tem mais intimidade. Esse tema está errado. O que significa isso, Gladys? Significa que, por exemplo, eu vou na casa de um amigo meu, ele é casado com a Jordana, só que eu sou mais íntimo do Leandro. E eu chego, isso impede, demonstra que eu não gosto mais dela? Não, eu tenho mais intimidade com o Leandro. Então eu fui na casa do Leandro. Aqui é a mesma coisa. Aqui o episódio, eu fui na casa de fulano, mas lá dentro da casa tinha 10 pessoas. Aí você fala que é a casa de quem? Da autoridade. E nesse momento, a autoridade demoníaca era do mais forte. Agora entendi, Gladys. Meu Deus, ficou mais fácil. Concorda? Então, continuemos aqui então. Se Marcos e Lucas tivessem dito que havia apenas um, então isso seria uma contradição. Não tem no texto apenas um. Que ele simplesmente fala, um homem, um endemoniado veio até Jesus. Mas a palavra apenas não está no texto, porque a Bíblia ela é bem criteriosa nisso. O crítico tem de alterar o texto para torná-lo contraditório. E nesse caso, o problema não se acha na Bíblia, mas no crítico. Bom, aqui. Esse homem veio dos sepulcros, vivia como um morto-vivo. Então, imagina a vida de uma pessoa dessa. Isso está mais comum no dia de hoje que você imagina. Nesse vídeo você vai ver se você faz parte. Você vai descobrir se você é um morto-vivo. Se você é um gadareno. Você vai descobrir, lamentavelmente, que você tem algumas características. Homem possesso de espírito imundo. O rei Saul passou por isso. Demônios só passaram a existir no Novo Testamento? Não. Sabe qual era o nome do anjo enviado pelo Senhor para matar o profeta Balaão em Números 22:34? E a gente fala assim, nossa, porque tem a teoria da queda, a teoria da brecha, que Satanás caiu no segundo dia. Isso não tem mais
Se você estuda bem a palavra, não tem base bíblica. É como se você falasse que Deus é fraco. Então, esquece disso. Então, aqui, sabe qual é o nome daquele anjo? Lembra do episódio do burro? Que o burro fala? Tem um episódio que o burro fala. E aí o Balão tá vindo, aí o Balão começa a bater na jumenta, e aí ele fica com raiva. E então, o anjo do Senhor, que tá ali, que é justamente o nome dele, sabe qual que é o nome daquele anjo? Satã, adversário. E esse com o adversário veio. E se você olhar no hebraico, tá escrito Ha-Satã. Tá aí, ó. Vou colocar aqui só para você. Tá lá. Ha-Satã, o opositor ou adversário. Qual outro lugar que aparece? Jó também foi incomodado por ele, por esse espírito. 1 Salmo 16,14. E o espírito, Ruach, do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ideia de que os demônios... Olha que curiosidade. De onde que surgiu a ideia de que os demônios eram espíritos de homens maus? Você sabia que já teve isso? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó. Flávio Joséfo, que é hebraico, Yosef ben Matihá, e a história dele é muito macabra, um pouquinho, pensava que os demônios eram os espíritos dos homens maus. Flávio Joséfo tinha essa linguagem. Ele achava isso. Só que aí depois tem uma outra ideia que surge. A ideia de que os demônios eram anjos caídos. Quando é que surgiu isso? Tertuliano foi o primeiro a mudar de ideia na igreja, aceitando que os demônios não são anjos caídos e não espíritos humanos. Finalmente, Crisóstomo, que aí 407 depois de Cristo, rejeitou a ideia de que os demônios fossem espíritos humanos. E a igreja finalmente aceitou que os demônios são outros espíritos, talvez pertencentes à ordem dos anjos. E quando os demônios foram criados? Tem uma história. Se você quiser saber quando e por quê, eu vou te só falar uma aqui, ó. A ideia judaica, isso aqui é só um spoiler. Se você quiser mais detalhes, você me fala. O tribunal de acusação e aprovação foi criado no momento da queda, logo após. E aí, quando aquele fruto do sim e do não é o Yetzirah e o Yetzatov, que são inclinação para o mal, inclinação para o bem, que é o poder da escolha. E quem retrata isso muito bem é o desenho do Walt Disney, que tem um diabinho e um anjo, é tirado daqui. Então, para o judeu, o demônio sempre foi criado por Deus como um tribunal de justiça. Não tem um promotor? Para que serve o promotor no momento de juízo? Então ele é do mal? Não. Ele está ali para retratar que o meliante, a pessoa que cometeu um crime, seja julgado. A mesma coisa no mundo espiritual. E, pasmem, o nosso mundo físico copia o mundo espiritual. Agora, por conta disso, todo juiz, todo promotor, todo advogado é do mal? Não. Não. Então, aqui isso significa o quê? Yetzirah, inclinação para o mal. Esse desenho aqui te ajuda. Yetzatov, inclinação para o bem. Ao contrário aqui, ó. Não, tá certo. Ixi, tá, os dois... inclinação para o bem. Eu mudei aqui, tá trocado. Yetzatov tem que ficar do outro lado. Mas aqui virou um yin yang. Então, aqui quem tá aqui precisa de bem. E quem tá aqui no mal, no bem, não precisa do mal. Troquei esse desenho. Então aqui é uma outra correçãozinha que eu não vou fazer aqui agora, porque já demorou a fazer. Tá aí o desenhozinho prontinho, mas eu vou depois corrigir isso. E aqui, a gente voltando ao episódio, era impossível prender esse homem. Marcos 5,3 fala: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E aqui eu quero que você preste um pouco mais de atenção, que vai te confrontar aqui agora. Me confrontou. Marcos 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. 5,5. Marcos 5,5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então ele se machucava. É possível que esse homem fosse muito temido. Concorda comigo? Em toda a região. E por que essas pessoas não se alegraram com as suas transformações? Tá faltando essa aqui. Gente, aí eu fico pensando, gente, a pessoa vivia escrava. Quando ele foi liberto por Jesus,
Ninguém se alegrou por conta dele. E a gente vai chegar até lá. A gente vai chegar lá. Que isso é muito forte. Ó, então aqui, ó. Muito cuidado agora. Agora tá preparado? Agora vai te confrontar como já me confrontou. Quando Deus me deu essa palavra, isso aqui, gente, é muito forte. Pode e vai mudar a sua história. Se você entender o que eu vou te dizer aqui agora, e se você passar a entender isso, você vai mudar a sua vida. Porque eu mudei a minha, eu acredito que você vai mudar a sua. Primeiro, falsa liberdade. A história desse demônio de Gadareno é uma falsa... Nada prende ele. O fato de que ninguém pudesse prendê-lo não significa que ele era completamente livre. Não! Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso hoje em dia, mais do que nunca, a gente vive dessa forma. Hoje nós vivemos uma falsa liberdade. Eu tenho amigos ricos, e aí, vamos viajar? Não posso porque não posso deixar a empresa. Ah, não posso porque eu não sei, vão me roubar. Falsa liberdade. Eu não posso. Ah, vamos fazer. Não posso. Falsa liberdade. No Egito, não haviam muros. Eles podiam fugir a qualquer momento, mas eles iam deparar com o deserto. E ninguém está pronto para o deserto. Menos que queira ouvir a voz de Deus, porque a palavra deserto significa Deus fala. E o homem ouve. O único lugar que você consegue ouvir a voz de Deus é no deserto. De uma forma que nada te atrapalhe. Qual o lugar que você consegue ver mais estrelas? No deserto. É onde você tem o poder de ver toda a criação que as luzes convencionais te impedem de ver. Meu Deus do céu! Então, ele, assim como os porcos, vivia uma aparente liberdade, mas na verdade era um escravo dos desejos. Meu Deus do céu! Que pancada isso aí! Você entendeu aqui uma simbologia dos porcos e não somente o demoniado, todo o povo. Essa passagem serve como um espelho para a sociedade atual, a sua sociedade, a minha, a de ontem também, onde a busca por uma liberdade desenfreada frequentemente nos conduz a comportarmos comportamentos autodestrutivos e a perda do controle sobre nossas vidas e a perda da nossa verdadeira identidade. Gente, é muito forte. 10 atitudes atuais que refletem a falsa liberdade. Você vai descobrir se você tem alguma dessas aqui, lamento dizer, você tem o espírito de prisão. Você tem a falsa liberdade. Tá preparado? As 10 atitudes atuais que irão te confrontar e você vai descobrir se você tem alguma coisa daquele demônio de Gadareno. Não, Gladys, não faz isso. Se você não está preparado, desliga agora, porque agora é muito forte. É muito forte. Vamos lá? Primeira, adição e dependências. Eu chamo isso aqui de mendigo emocional. Assim como o endemoniado era impulsionado por forças externas, muitas pessoas hoje são escravizadas por vícios como drogas, álcool, jogos de azar e pornografia, buscando uma fuga da realidade a qualquer custo, mesmo que isso destrua suas vidas e relacionamentos. Porque é uma adição e dependências. Porque nós somos dependentes de algo. Ah, eu fumo. Gente, se você está preso a alguma coisa que foi criada por Deus, não, eu consigo parar a hora que eu quiser. Duvido, para hoje. Não, eu começo amanhã. Quem quer não faz amanhã, começa hoje. Ah, vou para academia semana que vem. Não, quem quer começa hoje, não amanhã. Aprende isso. Isso é muito forte. Não deixe esse espírito gadareno, esse espírito que foram aos porcos, dominar a tua vida. Porque ele quer te levar ao suicídio. Meu Deus do céu. Como é que eu sei que uma coisa é boa ou ruim? Simples. Você faz a pergunta. Eu daria para minha filha de 3 anos? Não, então não serve para você. Aquilo que serve para sua filha de 3 anos serve para você. Cigarro serve para sua filha? Não, então não serve para você. Ah, droga, não serve. Carinho? Claro, então não serve para você. Não, ficou fácil. Ficou fácil você descobrir agora. Vamos lá agora, segundo. Violência e agressividade. Hoje vivemos um mundo muito agressivo. Hoje é o que mais tem na televisão. Ontem a minha esposa estava assistindo e a gente viu um negócio de luta. Nossa, é forte. Depois de um tempo você começa a ver que você tá frio e na hora que você vê, pô, cara,
Nem mata, mata, mata. Esse é o sentimento. Porque você perde a essência divina. E aí você quer ver o mal da outra parte. A impulsividade e a falta de controle sobre as emoções, características do endemoniado, se manifestam na sociedade através de atos de violência, bullying, crimes de guerras, demonstrando uma incapacidade de lidar com frustrações e conflitos de forma pacífica. Tem pessoas que Deus abençoa a vida dela, mas sabe por que elas perdem amigos e pessoas? Por causa das emoções. Ela fala o que não devia e faz o que não devia. E muitas vezes, quando a outra pessoa fica igual a ela não suporta ela e manda ela se afastar. Acontece muito com o casamento. Porque a mulher passa a ficar tão igual ao marido que o dia que ele vê que está casado com ele mesmo, ele separa dele, porque ele não se suporta. A mesma coisa também acontece com mulheres. Mas o homem, na maioria das vezes, não muda. A mulher, sim. E a mulher, pela sua sensibilidade, para tentar se igualar, muitas vezes sai perdendo. Não perca a sua graça. Eu sei como que funciona isso. Eu sei como que é. Então, violência e agressividade. Gente, todos nós já tivemos esse momento de agressividade, um momento de impetuosidade. Isso é quando você é mais jovem, parece que o negócio fica na tampa. Assim, todo mundo tá contra você. Você parece que tá todo mundo te perseguindo. Terceiro, individualismo exacerbado. A busca desenfreada pelo prazer individual, sem considerar as consequências para os outros, é semelhante à atitude egoísta do endemoniado, que só pensava em si mesmo. Isso se manifesta em comportamentos como a falta de empatia, egoísmo e narcisismo. E aí, eu tô bonito? O que falaram de mim? O que você acha de mim? O que você achou desse negócio? O que você achou daquilo? Como que você achou do culto? Opa. Tem pastores que têm esse princípio. Eu falo que eu já fiz isso. E aí? Não precisa perguntar. Não. É Deus no controle. Quem estava ali, se você foi usado por Deus, você não precisa perguntar. Mas a maioria das pessoas hoje, não só homens e mulheres de Deus, porque muitas vezes eu digo que a melhor crítica é a autocrítica. Se grava. Mas, gente, eu me gravei uma vez e eu falei, gente, não gostei do vídeo. E aí eu fui melhorando. Então, os meus vídeos eu assisto. Tem coisas que depois eu vou olhar e falei, nossa, ficou ruim. E muitas vezes eu falo, gente, foi eu. Mas se eu vejo que é uma coisa muito, eu deleto. Porque eu acho algumas coisas desnecessárias. A alegria eu não mudo. Por quê? Porque é uma coisa minha. Faz parte da minha essência. Essência não se muda. Entendeu? Hedonismo e materialismo é a valorização excessiva do prazer imediato e a busca por bens materiais a qualquer custo, como se fossem a chave para a felicidade. São atitudes que escravizam muitas pessoas, levando-os a acumular dívidas e a viver uma vida superficial e vazia. Gente, a gente nunca viveu um mundo de demoniados tanto quanto agora. Mas você me chamou de demoniado? Não. Se você tem algumas coisas dessas, a carapuça serviu, só muda. Hoje as pessoas querem mostrar o que tem. Querem mostrar além do que tem. Não precisa. Quem tem... eu gosto muito da história da Rainha Elizabeth, que uma vez uma princesa falou, as pessoas... Eu tenho que falar... as pessoas não me reconheceram como princesa, eu tive que falar que eu era princesa. E a Rainha Elizabeth, com a sua fineza, falou... e aí, o que a senhora tem a dizer? Eu falei assim, ó... Quem é rainha de verdade nunca precisa provar que é rainha. Toma! Se você não precisa provar quem você é. As pessoas vão descobrir naturalmente. Entendeu? Então aqui, ó, essa questão materialista, que eu vou mostrar o carro, eu já tive isso. Não vou falar que não tive. Eu digo que pessoas medíocres falam de coisas. Pessoas medianas falam de... olha o que eu vou falar. Pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas medianas falam de coisas. Pessoas de sucesso falam de atitude. Qual delas é você? Meu Deus, Gladys, não precisava disso. Precisava pra você decorar isso aqui. Eu falei que você tá preparado? Então agora vamos pra quinta. Consumo excessivo. Deus não se agrada de excesso. Todo excesso te leva à idolatria. Todo excesso. Muito dinheiro. Aí você começa a idolatrar o dinheiro. Muita água, você morre afogado. Muito respirar. Você vai... Até para respirar hoje envelhecemos. A falta ou o excesso
temos que ter o equilíbrio. Consumo excessivo. A cultura do consumo hoje, que incentiva a aquisição constante de bens e serviços, muitas vezes desnecessários, alimenta um ciclo vicioso de insatisfação e dependência, semelhante à busca incessante por algo que preenche o vazio interior. No deserto, Deus fez as pessoas ficarem no deserto 40 anos sem trocar de roupa. Imagina as mulheres 40 anos sem trocar de roupa. E não se desgastava. Gente, imagina 60 anos. É forte, não é isso? Sexto, sexualidade desregrada. A busca desenfreada por prazer sexual sem considerar os aspectos emocionais e espirituais da sexualidade pode levar aos relacionamentos superficiais, doenças sexualmente transmissíveis e sofrimento emocional. Aí você tá num relacionamento, aí você se doa. Não. Aprende uma coisa. Se você é mulher, tem um segredo para você casar. Quanto homem, ele não quer saber da curva. Um homem de verdade, ele não quer saber da curva do seu corpo. Ele quer saber da curva do seu sorriso. Meu Deus, tô demais, hein? Porque a mulher de verdade, homem, você vai perguntar para homens hoje. Eu fui conversar com uma pessoa que não é da igreja. Eu falei, você quer casar com quem? Quero casar com a mulher da igreja. Eu falei, por quê? Porque ele não vai me trair. Eu falei, por quê? Você sabe que você tá com medo de ser traído? Ele, por quê? Aí ele perguntou, por quê? Porque você trai. Ninguém tem capacidade de fazer algo, tem medo da outra parte. Por que eu não tenho ciúmes da minha esposa? Porque eu não tenho capacidade de trair. Porque a minha aliança foi com Deus. Você entendeu como que funciona? Isso é muito mais prático, é muito mais fácil de entender. Então, a sexualidade, você tem que ter um controle. E aí, quanto mais pessoas você tem, vira uma comparação quase que infinita. Ah, porque você tem que parecer com fulano, com ciclano e beltrano. Se não parecer, não serve para mim. E você exige tanto. Será que você faz por essa exigência? Cuidado. Sétimo, rebelião contra autoridades. Isso aqui é muito forte. A rejeição de qualquer tipo de autoridade, seja ela familiar, religiosa ou social, pode levar a um estado de anarquia e caos, impedindo o desenvolvimento de uma sociedade justa e harmoniosa. Você admira uma pessoa? Descubra quem é a autoridade sobre a vida dela, principalmente espiritual. Se essa pessoa não possui uma autoridade espiritual, ela não está de acordo com autoridades. E uma coisa que é muito interessante, pessoas que não se submetem não são boas para aqueles que se submetem a ele, porque ele não sabe qual é a dor de quem está lá embaixo. Muito forte isso. Então, cuidado, que são pessoas inquisitórias, na maioria das vezes. Porque quando tem um poder, ela fala, nunca mais vou passar por isso. Aí, lembra daquele filme O Vento Levou, depois você assiste, maravilhoso, um bom filme, antigo, mas assim, você tem que pensar o seguinte, foi um filme feito lá atrás com uma câmera que o celular hoje, o seu celular faria um filme melhor, e eles fizeram aquele filme. Assiste lá pra você ver. O que eles conseguiram fazer com um celular, com uma câmera que era 100 vezes inferior ao celular que você tem hoje. Oitavo, impulsividade e falta de planejamento. Meu Deus do céu, pastor, agora eu sou esse demônio de... Tô parecendo esse... Não, tá amarrado que você não é o demônio, mas você tá parecendo. A tomada de decisões impulsivas sem considerar as consequências a longo prazo é uma característica comum em pessoas que vivem uma falsa liberdade, levando-as a cometer erros e a se arrepender-se depois. Meu Deus, se você não... Ah, mas eu tenho que ter fé, vai dar tudo certo. Não, não, a fé é irracional. Ah, eu vou dar um cheque sem fundo aqui, Deus vai... Não, 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 isso é uma fé irracional. Deus sempre pediu o que está em suas mãos, não o que você não tem. Ah, mas eu tenho fé. Tá, até quando? Uma hora? Alguma coisa. O homem faz planos, mas só Deus sabe as coisas. O homem faz planos, mas só Deus está determinado aquilo que vai acontecer. A gente tem que entender isso. Temos que tomar cuidado com isso. Ah, eu vou gastar aqui. Não, não. Você tem que começar a se planejar. As pessoas que mais se planejam são as pessoas que mais conquistam. E ele aqui, tanto que ele não tinha planejamento, que ele dormia no cemitério.
Não importava, ele não precisava ter nada, porque o dia dele era em qualquer lugar. Ele não precisava de roupa, não precisava de nada. Então, porque não tinha planejamento. Forte. Nono, isolamento social. Este é muito perigoso. A busca por uma liberdade solitária, sem se conectar com outras pessoas, pode levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, além de dificultar a construção de relacionamentos saudáveis. Então, cuidado, porque aqui demonstra que esse endemoniado, os dois endemoniados, estavam o quê? Totalmente solitários. Eles eram colocados até num ponto estratégico. Jesus veio para um lugar que era estratégico. Então ele não precisava de colocar soldado, porque ele estava ali alguém que protegia. Há um outro motivo também pelo qual as pessoas daquela cidade não se alegraram de terem tirado o demônio. Elas estavam pensando só nelas, não pensavam nele, porque ele era um soldado que não precisava pagar nada. Era um soldado de graça. Então deixa ele lá na entrada, que ninguém consegue entrar aqui. Porque não precisava de muro, porque tinha um demônio de Gadareno. Tem pessoas que usam demônios como muros emocionais. Não utilize esses demônios. Muito forte. 10º, negação de realidade. A recusa em aceitar a realidade e a busca por uma realidade alternativa através de drogas, álcool ou ilusões é uma forma de escapar do sofrimento da responsabilidade, mas não resolve os problemas de fundo. Então, isso aqui era um outro problema do endemoniado. Que ele era muito mais belo ele viver na sua própria realidade do que ele viver na realidade normal, onde ele seria cobrado. E como eu consigo me libertar dessas amarras e da escravidão? Vamos lá? Primeiro, conclusão. A falsa liberdade, assim como o endemoniado de Gadareno, é uma ilusão que aprisiona o indivíduo e impede de alcançar a verdadeira felicidade e a realização. Para encontrar a verdadeira liberdade, é necessário, assim como ele, reconhecer a verdadeira autoridade de Jesus Cristo. Gladson, ele fez isso? Fez. Solução temporária. Tem na Bíblia uma solução temporária. 1 Samuel 16:23, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Opa, só que o espírito, quando ele se retira, volta 7 vezes pior. Nossa! Isso aqui é o paliativo. Aqui, Davi já estava mostrando que ele era uma fração daquilo que Jesus viria a ser. Davi aqui era uma fração. Então, Jesus ele veio aqui e ele começa a ensinar como lidar com espíritos maus. Porque aqui fala que ele ficava aliviado. Aliviado é momentâneo. É como se fosse... A pessoa fala para você, poxa, eu tô aliviado. Mas depois volta. É praticamente isso. Alívio momentâneo. Efésios 6:12 fala isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa! E qual é a solução definitiva? Sabe qual que é? Arrepender-se. E como que eu me arrependo, Gladys? A palavra arrependimento no grego significa tornar a não fazer. Começa a criar um hábito de melhoras. Pega aqueles 10 hábitos lá do endemoniado e modifica ele na sua vida. E mostra que você pode. Tudo naquele que te fortalece. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí. Não é fácil. Mas se você conquista isso, a sua vida muda. A sua forma de enxergar o mundo muda. A sua forma de agir com as pessoas muda. E por que apareceram tantos endemoniados no tempo de Jesus? Já fez essa pergunta? Olha aí a resposta. Esse fenômeno se multiplicou mais em seus dias, pois a sua presença divina de Jesus causava grande oposição. E isso é evidenciado por um desses demônios, ao falar que não estava no tempo disso acontecer ainda.
Olha aqui, tá aí, ó. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo? Eita! Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo! Eita! Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Conjurar é uma coisa, mas ele até o demônio aqui foi respeitoso. Aqui fica claro que até os demônios reconhecem a autoridade divina de Jesus Cristo. E você? Frase muito forte. Gente, tá preparado para essa frase? Essa frase é muito forte. E ela surgiu de um episódio uma vez num grupo de pastores. Aqui tá aqui, ó. Frase muito forte. Em momentos de unção, é mais fácil lidar com demônios do que com pessoas. Quer que eu te prove? Uma vez eu tava na reunião de pastores, e aí o bispo fez a pergunta e falou assim: por que eu quero fazer uma pergunta aqui, por que pastor gosta tanto de expulsar demônio? Né? Tava lá vários pastores, e aí todo mundo silenciou, ninguém conseguiu, não respondeu, aí me perguntaram. E aí, Gladys? Eu falei assim: é simples, meu bispo. Ele: como assim simples? Eu falei: é simples. Porque os demônios são mais obedientes do que os próprios crentes. Aí ele: como assim? Porque quando você está na santidade, na autoridade de Jesus Cristo, você manda ele colocar a mão para trás, ele coloca, e ele obedece. Nem todos os crentes fazem isso. Entendeu agora? Porque na autoridade de Jesus Cristo, não em meu nome. O meu nome não faz nada. Eu já vi assim: por causa do meu nome. Gente, isso aí tem controvérsias bíblicas. Porque só tem um nome sobre todos os nomes. E aí alguma pessoa fala que é em nome dela, pode expulsar o demônio em meu nome. Não estou indo aqui contra ninguém, mas assim, eu estou sendo bíblico na palavra. Não quero falar mal, porque eu acho que toda autoridade foi delegada por Deus. Por alguma coisa boa, por mais defeito que ele possua, ele está fazendo mais do que você. E até mais do que eu. Então, tá fazendo errado. Então vai lá e faça o certo. Em vez de ficar parado, comece a fazer. Essa é a grande vantagem. De pessoas boas, muitas vezes ficam paradas. Forte, né? Então, explicado aí. Continuemos aqui agora. Marcos 5,8. Por que Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem? É assim que ele falou? Não. Jesus lhe disse: espírito imundo, saia desse homem. Pode ser. Aqui, como tem uma frase com 5 palavras aqui, eu posso ter 25 conotações. Espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. Aonde você quiser colocar a tonação. O que expulsa o demônio? É a força da minha palavra? Não, é a força da minha autoridade em comunhão com Cristo. Nossa! Qual é a sua fé? Os demônios conseguem enxergar o seu medo. Assim como você consegue enxergar o medo do seu filho, de uma pessoa mais nova que você. Porque você tem mais experiência. Agora imagina que tem os espíritos maus estão aí há mais de 3, 4 mil anos. Marcos 5,9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. E o meu nome, porque somos muito. Já viu esse filme de terror? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. Não importa a tonalidade que ele colocou aqui. O que importa é que Jesus fez uma única pergunta. E tem gente que fica fazendo jornalismo. Jesus, ele foi muito sucinto. Ele só fez essa pergunta porque ele não precisava fazer essa pergunta. Ele só fez essa pergunta porque os demônios reconheceram quem ele era. Aí no 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Por quê? E Jesus falou assim: sabendo o que vai acontecer com esse povo aqui que é totalmente idólatra, eu entendo que eles não querem sair deste país. Quando ele fala assim, eles não queriam sair fora deste país, mas eles cometeram suicídio. Aqui tem uma outra brecha de entendimento. Porque se não quer que saia desse país, mas ao mesmo tempo eles cometeram suicídio, a gente tem que calcular isso aqui. Marcos 5,11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos
para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Gente, 2.000 porcos. O que significa isso? Vamos colocar aqui uma coisa. Porco significa ase, mas vamos colocar aqui, ó. Jesus permitiu, e eu vou te explicar por que ele permitiu. Razir significa porco. Lembra que ele tem pata fendada? Porco, ele não rumina. Tudo que ele vê, ele come. Mas ele tem um sinal de Deus. Ele vive de aparência. Tanto é que no vídeo anterior eu falo que o porco, ele tem a pata fendida só. E ele, quando ele deita, ele mostra a pata dele assim, fendida. Ele quer mostrar, eu tenho o sinal de Deus. Mas ele, tudo que dão para ele, ele come. Ele aceita qualquer coisa. Por muito tempo, os judeus consideravam os católicos, todos os católicos cristãos, porcos. Por quê? Porque não tinha acesso. Porque eles não ruminavam. Tudo que o padre falava, tudo que o papa falava, o sacerdote católico falava, era lei. Eles não tinham como confrontar, não tinham como ruminar, voltar a comida e lá ver a Bíblia. Eles não tinham acesso à Bíblia. Então, graças a alguns grandes homens de Deus, a Bíblia foi traduzida. Porque senão até hoje seríamos ruminantes. Não seriam ruminantes, seríamos porcos. Hoje, você tem acesso ao conhecimento. Então, o que eu estou te falando aqui agora, vá lá e estuda. Para você não ser um teu espírito de porco. E aqui o porco, no latim, aí tem uma gente que fala assim, eu já vi pessoas chamando que porco e Jesus. Gente, vou te dar só uma base aqui, que eu não vou nem entrar em detalhe, que isso aí é ridículo. O nome Jesus possui uma declinação diferente, que é, se eu quiser separar, Jesus. Essa é a tradução correta. E Jesus, na tradução do Google, vai dar porco, mas está errado. Não existe. Existem coisas que você coloca lá, tem que pedir para o Google Tradutor corrigir isso, mas para as pessoas mal informadas, o cara joga lá o vento, depois a pessoa acredita nisso. Ela não vai em busca. Por quê? Porque a pessoa não ruminou. É um porco que ouve uma palavra dessa e acredita. Porco é quem ouviu essa palavra. Entendeu? Qual foi o prejuízo financeiro? Um porco hoje, ó, eram 2.000 porcos. Supondo que os porcos fossem só pequenininhos, é R$500. Um porco chega a valer R$2.000. Mas vamos colocar aqui 500? Ou que seja R$1.000, vamos colocar no meio termo, R$1.000 cada porco. Aqueles porqueiros perderam R$1 milhão na moeda de hoje. É muito dinheiro. Então aqui foi um prejuízo financeiro. Porém, também teve um prejuízo espiritual, que esses porcos eram consagrados aos deuses antes do abate. Então eles iam lá, abatia, e era interessante, porque primeiro eles abatiam aos deuses e depois colocavam no açougue. Então, as deusas e os deuses naquele momento não tiveram porcos. Mas os porcos não cometeram suicídio? Sim. Marcos 5,14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que havia sucedido, o que se sucedera. Como devemos proceder com os espíritos maus? Voltando aqui, porque isso aqui é uma aula. Olha só. Jesus te dá uma aula. Gente, eu já cometi esse erro. E depois que você vai aprendendo, vai estudando, você vai pegando e você vai falar, você começa a entender mais a palavra, você vê que Jesus era muito sábio. Ele não gastava energia. Por causa disso aqui, ó. Como é que expulsa demônio? Marcos 1,25. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Marcos, aqui, lembrando que Marcos foi o rejeitado por Paulo. Então ele era mais duro. É provável que seja a forma que ele entendeu? Sim, porque Jesus falou com tanta autoridade que é a forma de entendimento. Para ele falou, cale a boca e saia desse homem. Lá o outro fala assim, eu repreendo, sai. Só que ele usou autoridade.
Você já deve ter criado algumas palavras em cima de uma frase que a pessoa não falou. Por quê? Foi a forma que você entendeu. Dependendo da autoridade. Então aqui demonstra que Jesus usou autoridade, ele não brincou. E ele falou e que de tal maneira que todo mundo ouviu. Tanto é que aqui são 3 evangelhos que falam sobre esse episódio. Jesus não falou para que saíssem desses 2 homens, mas de apenas um. Não eram 2 demônios? Sim. Qual que é a explicação disso? Está preparado? Olha que interessante. Mateus, quando fala dos endemoniados, ele diz que eles estavam sob influência. E quando Jesus expulsa os demônios do mais forte, a outra pessoa estava influenciada por ele, por ela. Exemplo, prisão. Como assim, Gladys? O exemplo da prisão. Esse exemplo da prisão é um exemplo que quando eu estava eu fui no CAGE em Brasília, e aí eu entrei e me permitiam falar com jovens que cometeram algum ato, assassinato, roubo, e eu entrei nesse presídio. E aí num dia eu cheguei e eu entrei num negócio que não podia entrar. Mas aí o René, que era o diretor da época, me permitiu entrar. Aí eu vi a pessoa e quando eu cheguei perto, ele começou a tremer e a fazer assim. E eu falei assim, não saia ainda. Porque não adianta, se você expulsar o demônio e não for cuidar dessa pessoa, não adianta você expulsar, vai voltar 7 vezes pior. Só que aí naquele momento o espírito falou assim, não é no momento de tirar. Eu falei, gente, é muito doido. E eu me confrontou e eu falei assim, gente, mas como que não pode? Isso é o que eu tenho que fazer, tá? E aí eu falei pra pessoa, fica no seu lugar. Só calma e olha pra mim. Eu vou orar por você. Você quer mudar? Porque você expulsar demônio de alguém que não quer transformação, você está estragando a vida dele. Essa pessoa tem que querer transformar. E aí, naquele caso, como eu não ia cuidar daquela pessoa, eu falei assim, porque ele mudar de pátio, aí eu saí. Na hora que eu saí, o René chegou pra mim e falou assim, você é diferente. Eu falei, por quê? Porque você não veio aqui aparecer. Aí eu falei, não entendi. Se você expulsasse o demônio daquele cara, eu teria que mudar ele de pátio, porque ele é um dos caras que mandam aqui. E quando você expulsa o demônio dele, ele seria morto hoje. Porque todo mundo ia olhar ele e ver que ele tá sem o demônio. Porque ele era poder de influência aqui. Então, se você tira a influência maligna que há dentro dele, os outros vão lá matá-lo. Porque ele vai voltar a fazer as coisas antigas. Aqui, nesse episódio aqui, foi a mesma coisa. O poder da influência. Quando o demônio maior estava lá, esse que estava aqui, que era só ele estava influenciado pelo demônio maior. Quando expulsou esse demônio, os que estavam aqui nele saiu automaticamente. Por que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chama Lázaro? Porque ele fala assim, que levante os mortos. Todos os mortos se levantariam. Então ele teve que ser direto na palavra dele. Porque naquele momento, os demônios que ouviram a voz de Jesus, todos saíram. Tamanha a força de Jesus. Que quando vai o chefe, todos vão atrás. E potestades significava o quê? Que ali era o legião. Legião é entre 2.000 a 6.000 soldados. Então é provável que nos porcos foram 2, 3 demônios, ou 1 ou 2. Matematicamente, a Bíblia não explícita, não deixa explícito isso. Poderia ser só os 2.000, mas que são muitos demônios. Parte desses demônios era da outra pessoa. Então, quando você começa a entender, você fala assim, gente, é muito perfeito. Marcos 5,15. Indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Gente, que cena linda é essa? Uma pessoa que era afugentada, uma pessoa destruída, e aí você vê ela sentada, e olha qual é a reação desse povo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então eles contaram para o endemoniado o que tinha, porque ele tinha o quê? Ele tinha esquecido. O que havia presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então aqui
tem duplo sentido. Tem gente que lê, eu já vi uma pessoa falando isso que estava explicando para o endemoniado, mas o texto, quando você olha aqui, estavam falando para o povo. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Gente, um homem na santidade de Jesus Cristo foi expulso porque expulsou, não por causa dos R$1 milhão perdidos no demônio, mas porque tiraram o poder daquele homem. Eles estavam com medo do que Jesus poderia fazer com eles também. Porque eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam, porque ali é provável que ele era um soldado gratuito, porque ele ficava num ponto, porque Jesus veio justamente no local onde estava endemoniado. A primeira pessoa que ele viu foi o endemoniado. Ele não viu nenhum ser. Então, sinal que o endemoniado ele servia também como proteção da cidade. É uma outra explicação lógica para esse episódio. Marcos 5,18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E aí, imagina, gente. Por que Jesus não escolheu ele? Seria o 12 mais fenomenal de todos. Mas tem várias explicações. Uma é que ele não fizesse parte da tribo de Jacó. Então, é uma explicação. Mas, porque seria um 12 dele. Poderia substituir Judas. De repente, qualquer coisa poderia... o que é isso que foi o demônio? E ele se sentiu culpado de novo. Será que sou eu de novo? São vários episódios que a gente pode pensar sobre isso. Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus anunciares tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Compaixão é se pôr no lugar dele. Tem que se botar no lugar da outra pessoa quando ela está passando por uma situação difícil. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e em todos se admiravam. Gente, como que não vai admirar? Moral que a gente tem que entender. A partir de hoje, você tem que tomar muito cuidado para não ter o espírito de porco. Porque o espírito de porco, ele cometeu suicídio. Lembra do suicídio? Por que os porcos cometeram suicídio? Existem várias explicações. Uma das explicações mais coerentes é que, ao verem Jesus, ele falou: ó, se ele nos expulsar daqui, a gente vai ficar indo para o deserto vagando. Melhor do que isso, a gente tem que fazer o quê? Nesse momento, a gente tem que fazer alguma coisa. E por que Jesus permitiu? Porque ele fez assim como Deus Pai fez. Quando Satanás, foi em Jó. E que Jó afligiu Jó e tirou suas riquezas. Mas não toque nele. Tocou nas riquezas e ele não conjurou o nome de Deus. Uau. Então Jó, nesse episódio, esse episódio mostra que Jesus também permitiu que as riquezas daquele local cometessem suicídio. Tem uma explicação que também, que é meio cabalística, que é uma explicação judaica, que diz que quando o espírito comete suicídio, ele tem direito a retorno. Porque é como se ele tivesse... Então, é uma coisa muito interessante. Se é verdade ou não, eu tô te contando uma história, porque tem muitas histórias assombrosas que você acredita que não é real. Mas essa é o quê? Como o demônio foi criado por Deus Pai, na cultura judaica, Deus permite que eles voltem, porque ele foi, naquele caso ele cometeu suicídio, então o chefão fala: não, então você vai ser promovido, volta de novo e traz mais outra vida. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar. Peraí, se ele mata, depois ele rouba, peraí, então eu vou roubar depois que eu matei e destruir depois de morto? Porque existe uma vida eterna. E aqui demonstra, quando você lê a escritura, demonstra que existe uma eternidade. Porque não adianta eu destruir você depois que você já está morto, a menos que haja um sinal muito além depois dessa vida. E a gente não consegue ler entre linhas. Que neste momento, Gladys, eu quero mudar de vida, como é que eu faço? Muito simples.
Comece a pegar tudo aquilo que você viu que tem um espírito de porco e faça o contrário. Lembra que eu te falei que tudo que funcionar para o seu filho, funciona para você. E não funcionar para o seu filho, não funciona para você. Comece nesse momento, fale assim, Senhor, faz essa oração comigo. Olha que forte essa oração. Porque essa é uma oração muito simples. Fala assim, aí você fala seu nome completo, eu repreendo todo espírito maligno sobre a minha vida e coloco o poder divino de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acampa em minha casa. Eu os convido a fazerem parte da minha casa. Porque onde há luz, as trevas se vão. E elas não se perduram. Porque a luz apaga toda sombra de iniquidade, toda sombra que possa me prejudicar. Deus, que a sua luz hoje, divina, me faça enxergar caminhos que eu não enxergava. Eu creio no seu poder divino. E eu quero mudar a minha vida de uma forma sobrenatural. Amém. Você crê nessa oração? Se não, qualquer coisa, repita essa oração. Porque Deus vai mudar? Não, Ele já mudou. Porque quando você fala vai ser, é carnal. Quando você fala é espiritual. Eu repreendo todo espírito imundo sobre a sua vida. E Deus Pai, na sua graça divina, acampe sua casa. Porque eu creio que onde 2 ou mais em comum acordo estiverem, tudo que pedireis recebereis. E você na sua casa, o espírito contrário vai limpar sua alma. Você não precisa ficar se manifestando, desbuchando. Não. Tem coisas que são pequenas doses. Você vai fazendo coisas menores e aí sua vida vai ficando maior. Ah, mas eu quero ficar próspero. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com bem espiritual. Falo isso porque eu já tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro. E posso falar uma coisa? Não sei se isso foi o melhor, mas foi uma oportunidade que Deus me deu de entender que a maior riqueza não é que está na terra, é o que está no céu. Não seja como aqueles porcos, que por duplo sentido pode ser aquele povo, que ficaram presos às riquezas e às suas defesas. É melhor ter alguém que está para morrer e cheio de demônios, cuidando da minha cidade, das minhas riquezas, do que ele livre, liberto. Isso é egoísmo. Não se torne egoísta. Se alegre com a conquista do seu próximo. E Deus se alegrará que você vai conquistar.